Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Você pode mais. Enche mais ar nos seus pulmões. Solta. Mais uma vez. E a relação com o trabalho aqui na Estrada do Ser é a nossa grande porta de entrada. É através do trabalho que a Estrada do Ser nasceu. E é justamente, nós precisamos olhar para os relacionamentos, para os outros relacionamentos, mas é a partir do nosso trabalho onde nós alcançamos a abundância e a prosperidade verdadeira para a nossa vida. Então, assim, é um momento de soltar, de tá pesado demais. Hoje nós vamos liberar esses pesos que nós estamos carregando. E para que a gente possa liberar muitas coisas nós precisamos ter consciência, vir para a consciência. O que que isso quer dizer? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui dentro e por que o que está acontecendo aqui dentro está manifestando fora, principalmente no meu trabalho. Eu preciso organizar aqui, sabe, entender o que é para mim, porque para cada um que está aqui pode ser de uma forma, para que eu possa ultrapassar. Então, muitas vezes, se eu não sei o que é, eu não consigo fazer. Eu posso chegar aqui e falar assim, gente, eu vou fazer uma vivência aqui, vou liberar tudo que tiver. Daqui a pouco, daqui a um tempo, vocês recriam. Porque vocês nós não chegamos na raiz, vocês não tomam consciência do porquê vocês fazem o que vocês fazem. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como que funciona, como que o trabalho se organiza internamente em nós antes de vir para o mundo. Então, assim, o nosso trabalho, ele faz parte da nossa carreira profissional. E a nossa carreira, ela começa no momento em que nós nascemos. E ela vai até no momento em que até o final da nossa vida. Então, assim, ah, não, minha carreira foi, eu já acabei minha carreira, me aposentei, acabei minha carreira. Não, a sua carreira vai até o final da sua vida. E aí, quando você faz a passagem dessa vida, você deixa um legado. Então, a carreira, ela vai te acompanhar ao longo de toda a sua vida. E o que que isso representa? Representa que lá na infância, você nasceu, abriu os olhos e falou: Oh, ok, estou aqui na Terra, cheguei, cheguei. E aí, quando nós chegamos na Terra, nós chegamos luz, nós chegamos gigante de luz. Nós sabemos qual é a nossa luz, nós sabemos qual é a nossa missão, nós sabemos todas essas informações, nós nascemos com ela. Na nossa infância, a nossa criança ela guarda essas informações muito preciosas. Mas uma coisa que vai acontecendo ao longo da nossa vida é que quando nós começamos a trocar com pessoas, que seja pai, mãe, as pessoas que nos criaram, quando nós começamos a observar, nós começamos a gerar crenças, que é aquilo que a gente acredita sobre o trabalho. Então, focando no trabalho, a gente começa a acreditar sobre vários aspectos, mas sobre o trabalho, nós começamos a criar olhando primeiro através da observação quase que uma cópia. Eu olho e repito aquilo que eu estou vendo. Então, assim, quando você tomou consciência de que você estava na Terra, você olhou para algumas pessoas que estavam ao seu redor, pode ser pai, mãe, tio, e você olhou e falou assim: aonde eles estão? Eles estão aqui, daqui a pouco eles somem. E aí a criança, né, fica ali tentando entender o que está acontecendo, não entende, porque não tem cognitivo suficiente, não tem formação, não tem a formação, não está completo para poder entender aquilo. E ela vai crescendo. E aí ela começa, às vezes através da mãe, ficou com a mãe durante um tempo, daqui a pouco a mãe some. A mãe não tá ali, ou a mãe volta, daqui a pouco ela volta. E a criança começa a observar. E aí vai crescendo. Vai chegando ali na infância, mais ou menos, que ela começa a ficar um pouquinho mais atenta, ela começa a observar e alguém fala assim. Aí ela começa a falar, ela fala assim: cadê a mamãe? Foi trabalhar. Cadê o papai? Foi trabalhar. Cadê? Foi trabalhar. E aí, ok, tá bom. Então, o trabalho tirou. Olha as crenças que podem surgir. Aqui eu tô só trazendo, gente, porque cada pessoa vai construir de uma forma, dependendo do lugar onde ela mora, com as pessoas que elas convivem, mas eu vou dar um exemplo geral aqui.
o trabalho tira a minha mãe de mim. Isso é uma crença. Ok. Aí ela continua e tal, e aí, um certo dia, aquela criança não tá bem fisicamente, ela tá doente, aí ela fala assim pro pai, ai, que quer que ela quer aquele aconchego com o pai, com a mãe, com a pessoa que cuida, e fala: olha, eu quero colo, agora eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. E aí a criança, muitas vezes, ela se sente abandonada, porque ela estava precisando de cuidado e aí ela vai, aí fica com uma outra pessoa que não é a pessoa que ela queria. E aí aquilo começa a se formar. E aí, dentro do ambiente, ela pode ouvir muitas coisas também. Ah, a pessoa chega do trabalho cansada, de repente, a criança, o maior sentimento da criança é de amor pelas pessoas que deram a vida a ela. E aí, de repente, a pessoa foi trabalhar, chegou cansada, e aí a criança pergunta uma coisa, a pessoa já, pá, né, daquela criança já fala, opa, ah, eu trabalhei o dia inteiro, aí começa. E aí o trabalho que é puro, que é a nossa missão, que é aquilo que nós viemos fazer no mundo, ele começa a ficar contaminado de crenças, porque muitas vezes é do dia a dia. Então, quando eu tenho, né, e aqui eu estou falando de uma visão de criança, que a criança não entende. A criança não entende porque aquele adulto que vai suprir a necessidade dela, precisou sair dali. E ela não entende, ela começa a falar assim: ah, esse trabalho não é, esse negócio chamado trabalho não é legal, porque afasta as pessoas que eu amo de mim. Por isso que muitas vezes existe uma crença coletiva muito forte, ou amor ou trabalho. E isso é uma crença. Você pode ter os dois. Não é a sorte no amor, azar no dinheiro, essas coisas assim. Isso é crença. Você pode ter um parceiro, uma parceira romântica, ou às vezes pai e mãe, amor de família, e você pode ter dinheiro. Ah, o dinheiro afasta as pessoas. Isso é uma crença, tá? Então, assim, essas questões do trabalho que estão contaminadas aqui, principalmente na criança, no nosso aspecto da criança interior, porque reforçando aqui, relembrando, a nossa criança, nós temos dentro de nós aspectos que trazem informações sobre a nossa criança, a nossa infância, a nossa adolescência e hoje nós estamos na vida adulta. Então, são três fases importantes da nossa vida. E ao longo dessas três fases, essas essas crenças vão acontecendo e tudo fica contaminado. Quando você chega na vida adulta, que você vai trabalhar, eu vou pular a adolescência porque tem uma chave aqui importante, a gente vai voltar depois. Mas quando você chega na vida adulta que você vai trabalhar, todo aquele peso que você trouxe lá da infância, de que o trabalho de que é difícil ganhar dinheiro, dias de, ai, é sofrido, né? Hoje de manhã eu fui colocar fui fazer uma postagem, a música que veio foi dias de lutas, dias de glória, dia de luta, e era luta, 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 glória. Luta, 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 glória. Então, por mais dias de glória e menos dias de luta, né? Porque não precisa ser assim. A gente pode trazer um nível de organização interna, isso vai refletir no externo. E por que que eu falo para vocês que, que hoje a relação com o trabalho, quando eu trago aqui, é uma relação leve? Porque ela, se não são essas questões que nós viemos trazendo ao longo da vida, se nós chegamos no nosso trabalho sem essas questões, puros, igual estávamos quando a gente chegou no mundo, cheguei e eu vou para o trabalho, não tem peso. Por quê? Eu sei o que eu gosto. Hoje é tão comum, gente, eu perguntar para as pessoas e falar assim: olha, o que que pode melhorar na sua vida? Tudo. Como assim tudo? Tudo é muita coisa, vamos tentar. Mas eu entendo. Porque a primeira coisa é uma grande confusão, é tanta coisa. E por que que tem tanta coisa acontecendo? Porque 97% do que está acontecendo, e assim, é algo que os estudos falam assim, mas a gente pode ser muito mais do que isso, nem é seu, nem é seu. Então, por quê? Nós estamos, para quem está aqui hoje e de repente, eu pulei todas as etapas e estou aqui assistindo esse, tá tudo bem. Porque pode ser que você tenha que assistir esse para abrir um caminho para você conseguir olhar para os outros.
Você não precisa pura e simplesmente, eu tenho que seguir uma ordem, né? Às vezes a gente quer, a cabeça é importante, mas às vezes você precisa abrir uma porta, porque às vezes você não, a porta às vezes está até aberta, mas você não quer entrar. Porque na vida adulta nós temos escolha. Eu já falei isso aqui várias vezes e é uma coisa que eu vou sempre falar e eu quero que vocês sempre tragam para vocês. Eu tenho escolha. Se tá acontecendo uma coisa que eu falo, o que que eu faço? Eu tenho escolha. Qual é a melhor escolha agora? Para que vocês possam tomar consciência. Tá? Então, a relação com o trabalho na vida adulta, ela é alinhada. Desde que você esteja, como nós já falamos aqui, no agora, pé no chão e olho aberto. Porque se nós, eu não posso olhar para as emoções, pode, mas você não vai mergulhar no mar de lama das emoções. Você vai olhar com consciência, com estrutura, porque você entrar no campo, no seu campo emocional, sem estar estruturado, você vai afundar. Por isso que nós estamos trabalhando em várias camadas. E aí, o que que pesa no trabalho? Por que que nós olhamos lá para a nossa ancestralidade, para o nosso corpo, para a nossa saúde? Todas essas questões, todas essas camadas, elas influenciam no nosso trabalho. Então quer dizer que o meu trabalho hoje, se não tá legal, se eu tem jeito, tem jeito, tem jeito. Por mais que pareça que não tem o que fazer, que de repente você tem que. Tem algumas pessoas que falam assim: você tem que passar uma ponte e queimar a ponte. Não tem que queimar ponte nenhuma. Você tá com medo, vai com medo mesmo. Não vai com medo mesmo. Começa a buscar o que é isso dentro de você primeiro. É lógico, eu não vou ficar parado lá esperando eu resolver tudo internamente. Não. Mas não force as coisas. Não precisa. Não precisa forçar. E assim, gente, eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque durante muito tempo eu queria forçar. Falava, não, eu já entendi. Se tem alguma coisa para liberar, deixa libera agora, porque eu não quero mais. E não é assim que funciona. E não precisa ser assim. Né? E também não vou ficar lá sofrendo, não. Eu vou tomar consciência, presença aqui agora, pé no chão, olho aberto, para que eu possa olhar. De repente, eu estou vivendo uma questão no trabalho. E aí, o que que acontece? Pessoas ao meu redor me influenciam de alguma forma. Porque elas querem? Não. Porque eu começo a colocar pessoas à frente de mim mesma. No trabalho isso acontece muito. E o que que isso representa? Ok, eu estou num trabalho que eu não ganho o que eu gostaria de ganhar, que de repente eu engulo sapo todo dia, que eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto. E por que que eu fico lá? E por que que eu não consigo prosperar? E por que que eu não consigo avançar? Porque atrás disso tem um ganho. Como assim? Mas eu estou em sofrimento. Tem um ganho. Nós temos prazeres distorcidos também. Então, de repente, a gente fica num lugar porque assim, ok, se eu começo a ganhar dinheiro, o que pior pode acontecer? Se eu começo a ficar próspera, se eu começo a me dar bem no trabalho, o que pior pode acontecer? Aí, o que que acontece? As crenças que estão lá atrás começam a vir para frente, você não consegue avançar. Por que o medo? O medo, ele está mostrando que tem alguma coisa ali para ser visto. Eu posso ir lá e atropelar o medo e passar? Vai com medo mesmo e vai? Vou. Só que se eu não resolvi o que aconteceu lá atrás, daqui a pouco vem outro obstáculo. Então, a melhor coisa é a gente, a partir do momento presente, liberar aquilo que está travando. Mas é muita coisa. É muita coisa. Eu não preciso liberar tudo, eu preciso liberar o que está me travando agora. Qual é a minha questão que, eu não gosto do trabalho que eu faço? Você não gosta do trabalho que você faz, ou você tem algum conflito. Agora a gente vai para a segunda parte aqui, que é o colegas de trabalho. Como é o ambiente que você trabalha, que influencia também? Como são seus colegas de trabalho? De repente, você não quer mudar porque os seus colegas são tão bons que você
grudou ali e não quer sair. Ou de repente, ali é o seu lugar. Só que você fica tão preocupado, tão preocupada com os outros que estão ao seu redor, que você não está olhando para você. Porque olhar para nós exige dedicação. É mais fácil olhar para o outro. Nós nos tornamos super conhecedores, experts na vida do outro. É muito mais fácil, porque eu consigo olhar, eu tô vendo. Tô vendo o buraco, tô vendo a pessoa, fala assim: olha o buraco lá. E a pessoa vai lá, cai no buraco. E você fala: nossa, mas eu te falei que tinha um buraco. Só que aquela pessoa, ela tá aprendendo ali. E a gente consegue enxergar o que é do outro, mas o nosso, a gente cai no mesmo buraco e fica lá, nossa, caí no mesmo buraco. Às vezes nem toma consciência. Caiu 50 vezes no mesmo buraco. E o que que é cair no buraco? Assim, é perceber que coisas se repetem na sua vida. Ah, eu tinha um dinheiro, daqui a pouco perdi o dinheiro. Ah, eu tinha um negócio, daqui a pouco perdi. E aí vai sempre naquele círculo vicioso. Só que o trabalho, vamos voltar aqui, ó. O trabalho, quando ele está em alinhamento, ele é realmente a nossa joia, os nossos talentos, aquilo que é a nossa luz manifestada. É o nosso trabalho. Agora, se eu tenho colegas de trabalho, pessoas que estão próximas a mim, que por algum motivo, seja ele bom, teoricamente, eu tenho pessoas que eu gosto, é como se fosse uma família. E o meu trabalho, as pessoas que eu trabalho, é como se fosse uma família. Ok, só que não é a sua família. E muitas vezes a gente não tem algo na nossa família que a gente não recebeu por algum motivo, porque aí a gente olhou isso lá atrás, né? Nos outros relacionamentos, nós trabalhamos isso. Se você sentir que tem alguma coisa, volta lá nos relacionamentos que nós trabalhamos, nas constelações gravadas, nos vídeos gravados. Agora, se você não resolve a questão da sua família, você vai para o trabalho e você vai ficar num trabalho porque aquele é o lugar onde você encontrou a sua família. O que não é equilibrado também. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu tenho que estar bem, e aí quando eu estou naquele ambiente, eu tenho pessoas que estão alinhadas comigo e a gente consegue caminhar juntas. E isso é muito importante que a gente organize. E o que que acontece muitas vezes também no ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho, nós muitas vezes, em casa, nós somos uma pessoa. No trabalho, nós somos outra. E aqui não tem julgamento. Ai, nossa, a pessoa não é essa, ela não é assim, porque no trabalho ela é de um jeito, em casa é outro. Tem que ser assim, porque nós temos várias versões. Eu tenho a minha versão mãe, que não é a minha mesma versão esposa, ou pelo menos não deveria ser, que não é a minha mesma postura profissional. Ai, não, eu tenho que ser igual eu sou na minha casa, no meu trabalho. Não, não necessariamente. Tem aspectos que você precisa ter uma postura profissional. Você não vai tratar as pessoas que trabalham com você como você trata seus filhos, por exemplo, que você tem que educar. Você não educa adulto. A gente não educa adulto. Agora, se aquele adulto está trazendo algum incômodo, olhe para você. Porque os colegas de trabalho dizem muito. E uma coisa, uma forma da gente observar os colegas, se a gente tem alguma coisa, tem uma pessoa que eu não gosto, olha para ela. Pode ficar alguns dias olhando para ela e falar assim: quem ela parece da minha família? Quem ela me lembra? Ou, de repente, não lembra alguém de família, fala assim: o que que me incomoda nela? Ela me incomoda, ele me incomoda. O que que me incomoda? Ai, ela é muito explosiva. O que em você, qual aspecto seu é explosivo? Então, a pessoa pode estar refletindo você ou ela pode estar refletindo alguém da sua família. Então, sempre olhe. Então, assim, vocês percebem que não tem por que ter peso no trabalho? Se tem, e sempre levem isso. Tá pesado demais? Não é seu. Se é seu, o peso vem, mas ele você sabe como dissolver. E se é seu, você consegue suavizar. Tá pesado demais, pode procurar que não é seu. Tá? Isso é importante. E também entender uma coisa, na nossa família, às vezes a gente tem pessoas que são maravilhosas no ambiente de trabalho. Chega em casa,
recolhido. O que me veio, eu vou falar o que me veio. É um bicho. É como se fosse um bicho. Não quero saber de ninguém, não quero falar com ninguém. Por quê? Gasta-se muita energia no trabalho para ser quem não é. Quando nós não sabemos lidar com a nossa energia, a gente começa a usar excessivamente nos lugares que a gente frequenta. E o trabalho é um lugar onde nós estamos durante muito tempo. Existem pessoas que ganham energia quando falam. Eu sou essa pessoa. Quando eu falo, eu ganho muita energia. Eu vou terminar essa aula aqui, eu fico com dificuldade de dormir. Porque eu fico como se eu tivesse acabado de acordar. Melhor do que quando eu acordo. Agora, existem pessoas que, se estivessem fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, elas iam sair daqui esgotadas. Porque elas perdem energia quando elas falam. E isso não quer dizer que elas precisam deixar de falar. Isso quer dizer que ela precisa preparar a energia dela, acumular energia suficiente para que quando ela faça algo que ela precisa falar, ela não perca, ela não esgote a energia, ela fique ali com uma reserva. E o que acontece é que muitas vezes a gente não sabendo lidar com a energia, a gente vai lá e dedica demais, né, no trabalho e não sobra para quem está em casa. E aí geram os conflitos na família. E isso é questão de autoconhecimento, a questão de conversar. Às vezes a gente não quer conversar, ou às vezes a gente quer conversar com a pessoa que já não tem energia. O que que vai acontecer? Conflito. Então, a pessoa que está sem energia, eu vou brigar com essa pessoa? Perda de tempo. Mas o que que eu posso fazer? Ok. Quando num outro dia, de manhã, num período onde a pessoa, você sabe que a pessoa tem energia, aí você fala. E não precisa, aí você já nem vai falar com a raiva que você estava antes, porque deu a pausa. Então é importante se observar, porque aqui estou falando relacionamento com o trabalho, mas tem muita coisa que ainda ficou dos relacionamentos anteriores que nós trabalhamos. E isso, gente, vai precisar de um tempo. Não é assim, não foi assim que as coisas foram criadas. Energia é assim, mas no corpo demora. Nós precisamos de tempo. Então, assim, eu fui lá, engordei 10 quilos. Eu engordei em um dia? Não. Então, não vai ser em um dia que eu vou emagrecer. E se eu emagrecer, eu vou voltar. E com todas essas questões, e eu tô falando de uma forma simples, tem uma coisa muito mais profunda, mas é só um exemplo para vocês entenderem o que é, o que pode acontecer. Tá? Então, os colegas de trabalho, eles são importantíssimos. E aí, eu vou. Deixa eu passar a telinha aqui, já era para eu passar. Essa. O que acontece aqui? Clientes, você, eu, cada um de nós que estamos aqui, nós somos esse jardim, essas flores aqui. Nós somos o nosso jardim, nós fizemos várias meditações falando do nosso jardim. Agora, para que eu tenha clientes, e aqui a gente fala de clientes, mas a gente fala de para as pessoas que não têm negócios, para as pessoas que frequentam o lugar que você trabalha de repente. E também, não só para as pessoas, eu vou focar no trabalho, mas na vida. Se você cuida, existe uma frase que fala, né? Cuide do seu jardim, que as borboletas virão até você, os clientes virão até você. As pessoas que você vai atender, de repente você trabalha com público, as pessoas que você vai atender, elas vão vir diferente. Às vezes a pessoa é explosiva, mas com você ela é um doce. Porque ninguém é uma coisa só. A pessoa, às vezes, existem pessoas, eu já conheci muita gente assim, que as pessoas tinham pavor da pessoa e ela me amava e a gente se amava. Por quê? Eu conseguia o melhor daquela pessoa, porque eu dava o meu melhor para ela. Então, quando eu dou aquilo que não é legal, de repente uma raiva, uma birra, aquela pessoa ela vai grudar no que não é legal para mim. Mas quando eu tô ali focada na luz, na minha luz, dando a minha luz para a pessoa, ela vai refletir a luz dela. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: "Ai, Jaque, você é maravilhosa". E eu: "Ah, é? Fala mais". "Ai, o que mais eu sou?". "Ai, você é inteligente". Eu falei assim: "Então, se você enxerga em mim é porque você tem em você". E muitas vezes a gente não consegue enxergar em nós e a gente fica enxergando no outro.
E isso também, os clientes, acontece muito isso. Para quem trabalha com clientes, às vezes eles não vão vir porque o seu jardim ainda não está pronto para receber. De repente, se você não está bem e você está pedindo por clientes alinhados, se você não está bem, eles não vão vir, porque senão eles vão te trazer muitos desafios. E isso é muito importante que a gente receba. Eu trabalho com o público só, o povo me enche o saco, só vem gente que não paga, gente que não sei o quê. Olhe para você. Fala, poxa, de novo uma pessoa que tá me enchendo o saco. O que que em mim tá atraindo essa pessoa? Quem essa pessoa tá me lembrando? E aí, o que que eu faço quando eu lembro dessa pessoa? A melhor prática para fazer isso chama Ho'oponopono. Sempre que vier uma pessoa para você. Ai, nossa, aquela pessoa me lembra a minha tia. Faz o Ho Oponopono para sua tia. Não é, a gente falou isso no último encontro, não é sobre, ai, eu vou falar que eu amo uma pessoa que eu odeio, porque às vezes a gente tem esse nível de ódio por alguém por algum motivo. Não é sobre a pessoa, é sobre a relação, a conexão entre os dois. Então, o Ho Oponopono é uma prática que a gente faz para poder desconectar esse relacionamento. E é uma prática muito simples, eu vou colocar no grupo para vocês, mas só reforçando aqui, é aquelas afirmações: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, tem uma afirmação, eu vou trazer lá no grupo para vocês fazerem isso, e vai ser importante, porque o trabalho, ele precisa dessa purificação. E uma coisa importante também a gente saber para a gente poder finalizar e já ir para a prática. Quem tiver dúvida, coloca aqui no chat. Vocês estão vendo aqui uma imagem de trabalho onde as pessoas estão com os bracinhos ali levantados, dividindo a carga do trabalho. Vocês percebem que ali, tanto homem quanto mulher, eles estão com a mesma extensão dos braços ali. Não tá pesado para ninguém. Alguém aqui acha que tá pesado para alguém? Não tá pesado, tá equilibrado ali o trabalho para eles. Cada um tá ali dando o mesmo tanto ali, tá equilibrado. Mas o que que acontece quando o nosso trabalho não tá legal? Às vezes a gente tá num lugar legal, algum lugar que é a nossa luz, que a gente tá sendo a nossa luz, mas tem algo que não dá e às vezes é as relações de trabalho. Então, assim, eu tô aqui com o trabalho aqui equilibrado. E assim, isso não quer dizer que aqui sejam todos diretores ou sejam todos operacionais, não é. Cada um tá ao seu tamanho e o seu lugar. Então, assim, o diretor, ele tem responsabilidade, ele vai ganhar tanto. O funcionário, de repente, na hierarquia no próximo, ele tem também um rol de atividades, ele sabe o que ele vai fazer, ele vai ter um retorno financeiro adequado ao que ele faz. Ah, mas a empresa que eu trabalho, ela não valoriza o funcionário. Então, você precisa começar a buscar uma empresa que valorize funcionários. Ah, então vou sair amanhã. Não, você não vai sair amanhã. Você vai começar a se organizar para que você faça esse movimento. Não é assim, eu vou, igual deu o exemplo, vou passar a ponte, queimar a ponte. Não, não. Você vai continuar aqui na estrada. De repente, você vai fazer o quê? Nossa, ótimo. Vou fazer uma curva leve à direita, à esquerda, para o lado que eu quiser ir. Eu não preciso fazer aquela curva. Não precisa ser assim. Pode ser muito leve, tá? Então é importante. E outra coisa. Eu não. Existem trabalhos que nós já passamos, às vezes não é o nosso trabalho atual. Trabalhos anteriores que trazem cargas também, que ficam aqui e atrapalham o nosso trabalho atual. Então, assim, se vocês têm alguma coisa, se vocês lembrarem de algum lugar onde vocês trabalharam que foi muito pesado, que de repente foi uma saída muito pesada, é importante depois olhar para isso e liberar, tá? Mas assim, ó que eu quero dizer? Então, aqui, digamos que é aquela quadradinho ali do trabalho. O que que acontece muito? Existem 4 tipos de perfis de pessoas que acabam desorganizando o trabalho. Existem as pessoas que o bracinho ali, imagina o bracinho daquela primeira, ele tem um braço maior, mais comprido, e ele levanta mais alto. Aí ele levanta aqui, o negócio já fica aqui, ele fica mais alto. Aí o segundo, ele não tem aquele braço alto, aquele braço comprido. Ele tem um bracinho menor. Aí o outro levantou lá em cima, o outro fica assim, não alcança, porque o outro levantou demais. E aí aquele fica ali. Ele fica ali e não tem o que ele fazer. O
que ele vai fazer depois de um tempo? Ai, tô ali, ele vai baixar. Ah, fulano faz, eu vou fazer por quê? Vai ficar ali, ó. Isso já anulando a luz dele. O terceiro, ele vai lá, ele senta no chão, o negócio fica assim e ele fica aqui embaixo, escondidinho, embaixo, sem fazer, meditando. Fica lá, meditando, não fazendo nada. Não coloca a ação em ação. Ele fica lá. Ah, eu tenho que trabalhar. Chega no trabalho, 8 horas da manhã, vai embora às 17, tipo, fez o quê? Fez nada. Às vezes vai fazer outra coisa, vai mexer no celular, vai dar um rolê, vai tomar um café, vai levantar, vai fazer o que for. O quarto, ele não só não faz nada, como ele, a gente fala que é o que dá trabalho. E não só não trabalha, como ele dá trabalho. Ele fica em cima em cima aqui, que os outros começam a carregar ele. Essa pessoa, ela já está em um nível de sofrimento, ela precisa de ajuda. Ela não precisa mais de julgamento, ela não precisa das pessoas falarem nada para ela, ela precisa de ajuda. E a gente não impõe ajuda. A gente não impõe. Então, a gente permite, adulto toma as próprias decisões, mas a gente não incentiva esse tipo de comportamento. Todos esses a gente não incentiva. Então, como que se organiza isso de novo? Aquele que está com a mão muito lá em cima, ele precisa baixar a mão. Porque, às vezes, se acha um super-herói. Ah, eu dou conta, dou conta, dou conta. Daqui a pouco fala assim: ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim: não aguento mais. Aí ele solta. Aí começa a gerar um grande caos. Então, antes disso, de soltar de vez, vai diminuindo. Quando a pessoa vai diminuindo ali, falando, fazendo, voltando para o lugar dela, fazendo aquilo que ela tá ali para fazer, a segunda que estava com o braço levantado, ela já consegue apoiar. Aí, essa daqui começa, quando começa a baixar o peso aqui, aquele que está embaixo meditando sem querer o que fazer, ele começa a se sentir em risco. E aí ele levanta. Porque ele não vai ficar ali, porque senão ele vai ser esmagado. Isso é uma forma simbólica que eu tô falando, mas vai ser importante para vocês entenderem. Ele vai ser esmagado. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai levantar e vai segurar. Como que um impulso, como um nível de sobrevivência. Ou eu levanto, ou eu seguro, ou eu vou. E ele sobe. E aí, quando você sobe, o terceiro que estava deitado aqui em cima, ele escorrega. E aí ele vai. Porque aí ele acorda e vai fazer o que é para fazer. Ou ele vai embora, ou ele vai buscar ajuda, ou de repente ele estava ali encostado dando trabalho, não por um sofrimento, que às vezes também tem um drama. E aí ele sai. E aí aquela equipe, aquele ambiente que estava todo desequilibrado, ele se alinha de novo, desde que cada um encontre o seu lugar. Se você é aquele que quer carregar tudo, dá uma diminuída, comece a diminuir. Se você é aquele que tá ali e de repente o outro tá levantando tanto e não chega até você, conversa com o outro, fala: olha, posso te ajudar? De repente você fala: ah, mas a pessoa sempre fala não. Uma hora ela pode ser que ele fala: pode. Então vai lá e vai fazendo a sua parte. Se você é aquele que tá meditando, que fica assim: ah, já não sei mais o que eu tô fazendo aqui, comece a se perguntar se esse é o lugar que você precisa estar. Porque o tempo tá passando. Lembra o relacionamento com o tempo? O tempo tá passando. E se você é aquele que não está conseguindo mais produzir, não está conseguindo mais ser você no trabalho, pense nisso. De repente você está precisando de ajuda, não precisa nem sair do trabalho. Você precisa de ajuda individual, né? E isso é muito importante da gente observar.